Clínica e Governação Profissional. Teremos 2 oradores online, Paula Alves, diretora do Serviço de Radio-Oncologia do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, Coimbra, e Miguel Castelo Branco, presidente da Faculdade de Ciências da Saúde, UBI, e presidente do Conselho Subregional de Castelo Branco da Ordem dos Médicos. Contamos nesta conferência com a oradora Maria do Céu Machado, professora catedrática jubilada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A sessão será presidida por Anabela Pereira, vogal do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e tem a moderação de Henrique Cabral, secretário da Ordem dos Médicos e membro do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos. Olá, boa tarde a todos. Espero que o pequeno lanche tenha sido saboroso para agora discutirmos um tema muito importante, que é a liderança médica. A liderança é, na minha opinião, inata à atividade médica, desde os tempos remotos da prática da medicina. Enfrenta algumas dificuldades nos últimos anos, que às vezes nos esquecemos que temos que liderar a todos os níveis, desde a liderança da equipa, à liderança das unidades, à liderança do serviço e à liderança das instituições. Por isso é um tema extremamente atual e importante para a excelência da medicina e a melhoria dos cuidados de saúde em alturas de pressão de cuidados de saúde e pressão de resultados. Para não demorar mais tempo e cumprir aqui os prazos, vou passar aqui ao meu colega, digníssimo colega, Dr. Henrique Cabral, que vai moderar esta mesa. Muito obrigado. Agradeço desde já a presença física da professora Maria do Céu e a presença telemática dos 2 palestrantes que estarão connosco e que felizmente despenderam do seu tempo, apesar de estarem com outras incumbências. Passo diretamente a palavra ao professor Miguel Castelo Branco, que estará connosco por meios telemáticos. Muito obrigado. Muito boa tarde, agradeço imenso este convite. Para mim é uma honra e um verdadeiro privilégio estar nesta mesa, com as pessoas que estão a participar na mesa e com todos aqueles que estão a assistir. E também para falar uma temática que eu penso que foi valorizada para dar lugar a esta mesa e congratulo também a Ordem dos Médicos pelo facto de ter identificado também este tema como um tema relevante. Eu vou falar um pouco sobre a liderança institucional e gestão de equipas no contexto hospitalar. Desculpe. Vou tentar aqui passar ao seguinte. Bom, e na realidade a liderança e a gestão é sempre um desafio, porque na realidade aquilo que nós vemos muitas vezes são equipas dedicadas que enfrentam pressões constantes e vivemos num tempo em que a pressão ainda é superior àquela que mesmo assim já existe, no dia a dia, em que é necessário tomar decisões rápidas, muitas vezes com recursos limitados e com um peso de responsabilidade enorme, particularmente sobre a questão da qualidade da saúde e com as questões, muitas vezes até chegando ao ponto de se pôr em questão a vida ou a sobrevivência dos doentes. Portanto, o impacto na liderança da prática clínica organizacional é muito importante, envolve gerir equipas e processos, não apenas competências clínicas, como veremos a seguir. É muito importante para promover a segurança, para reduzir erros e melhorar a eficiência operacional. No fim de contas, cuidar das pessoas que cuidam dos doentes, oferecendo suporte emocional e condições adequadas. No fim de contas, os médicos têm um papel muito importante. Liderar é cuidar das pessoas que cuidam dos doentes, portanto, é uma das afirmações que eu penso que é chave nesta minha intervenção. Por outro lado, aquilo que muitas vezes nós vemos na ação dos médicos são as questões da competência clínica. E sabemos que é muitas vezes necessário também terem competências de liderança, no entanto, elas fazem parte daquela parte oculta dos icebergs. E se nós olharmos para um maior detalhe, desculpem, isto é muito complicado, passar slides neste sistema. Portanto, tem muito a ver com
com muitas competências que passam por comunicação, gestão de equipa, tomada de decisão, inteligência emocional, mentoria, resiliência, visão estratégica, que é muito importante, questões éticas e de cultura, inovação, gerenciar conflitos. E, por outro lado, nós assistimos a uma verdadeira transição. É que, na realidade, até há uns anos atrás, talvez 1990 já seja mesmo assim demasiadamente ano em que as transições já ocorreram, nós assistíamos a médicos muito isolados, quando agora o que nós vemos são necessidades de trabalho em equipa e trabalho, muitas vezes, associado e, portanto, interpessoal, interdisciplinar, interprofissional. Portanto, a gestão de equipas multidisciplinares portanto, também uma questão muito importante, na perspectiva de que é fundamental a cultura da qualidade e da segurança dentro do serviço ou dentro da instituição, e isso é fundamental. Outro aspecto que é também um aspecto muito presente nos tempos que correm é a diversidade, porque para além de termos diversidade em muitos aspectos, desde logo, por exemplo, a questão geracional, que traz muitos aspectos que são muito importantes na gestão do dia a dia, e, portanto, é preciso ter em consideração e é preciso considerá-los e respeitá-los. Por outro lado, é preciso estar sempre uma linha de fundo, uma linha de rumo que tem a ver com a estratégia que é necessário ter sempre em consideração e que muitas vezes se dilui muito naquilo que é a gestão do dia a dia e das tarefas cotidianas. Portanto, equipas fortes e integradas é realmente a chave, e nós precisamos então de ser dinamizadores, enquanto líderes precisamos ser dinamizadores, promovendo a colaboração e a autonomia, criando ambientes dinâmicos e motivadores, abrindo canais de comunicação e garantindo que eles funcionam, trabalhando com ferramentas práticas, e um outro aspecto que é muito importante, trabalhar e assegurar que há uma atualização contínua e muitas vezes também no que diz respeito a questões relacionadas com o trabalho interdisciplinar, portanto, treino de equipa. Vamos ver e vamos assistir muitas vezes à necessidade de intervir em conflitos e de promover o diálogo e evitar o seu agravamento, e, portanto, é preciso ouvir, focar nos problemas e no fim de contas, assegurar que há resolução do conflito no sentido de ele ser integrado e ser ultrapassado. Portanto, vivemos também numa fase de transição em que no passado havia hierarquias muito relacionadas com sistemas, até muito de gestão pública, muito hierarquizada, mas que hoje, na realidade, têm que ser substituídos por novos sistemas. Portanto, é muito importante haver clareza de objetivos, nós podermos comunicar as metas simples que sejam mensuráveis, haver transparência, partilhar decisões e critérios, obviamente tem que haver uma coerência entre aquilo que nós fazemos e o que dizemos, e também haver feedback contínuo e reconhecer o mérito e corrigir com respeito àquilo que for encontrado. Portanto, a segurança psicológica, como eu já disse, é cada vez mais importante e nos tempos que correm ainda de sobremaneira, e a promoção do trabalho em equipa é também muito importante. Portanto, mais uma vez assistimos a algumas transições portanto, da liderança heroica passamos para o líder jardineiro, e eu acho que, na realidade, o cuidar da flor é uma das tarefas muito importantes que os diretores e os responsáveis por serviço e os líderes têm que tomar. Pronto, para isso têm que envolver as pessoas, fazer reuniões, que por outro lado têm que ser curtas e objetivas, têm que delegar responsabilidades e confiar nas pessoas em quem delegam as responsabilidades, têm que procurar aquilo que são as inovações e também partilhá-las e promover a sua atualização, e também incentivar a autonomia e, portanto, a capacitação, e criar canais de comunicação abertos, presenciais e atualmente também digitais. Podemos utilizar ferramentas práticas, como checklists e protocolos, que ajudam a reduzir erros e a reduzir a variabilidade, reuniões e debriefings, que continua a ser um termo que é bem explícito quando é necessário, e utilizar indicadores de desempenho que possam dar uma monitorização que seja mais permanente, que tenha a ver com tempo de resposta, com satisfação do doente, com absentismo, com outras questões, e continuar a atualização, mesmo nós próprios, enquanto líderes, temos que continuar a formação e atualizarmos a liderança em gestão.
Portanto, juntar àquilo que são os instrumentos clínicos, os instrumentos de gestão, é muito importante e é necessário que os instrumentos também sejam atualizados, o que é um desafio nos tempos que correm, porque na realidade ainda convivemos, particularmente no sistema público, com alguns sistemas de monitorização que são muito parcos na informação cotidiana que têm que fornecer à gestão do serviço. Também temos que ter em consideração que é cada vez mais importante, e nós já reconhecemos isto há muito tempo, mas infelizmente os sistemas de financiamento dos hospitais, particularmente dos hospitais públicos, eram muito pelos volumes e não tanto pelo valor, e portanto é fundamental que haja uma revolução no sentido de cada vez mais olharmos para aquilo que é os resultados e o valor dos resultados, e não apenas a quantidade de atos ou de coisas que são feitas, ou de consultas, ou de doentes internados, ou de altas, ou de seja lá que métrica quantitativa, volumétrica for seja, e implementarmos cada vez mais os Patient-Related Outcome Measures, que são realmente muito importantes e que nos podem condicionar, sob o ponto de vista da gestão e da informação que trazem associado. Portanto, já fui dizendo isto. Há muitos casos na atualidade, por outro lado, a inovação é cada vez mais importante e o aumento da eficiência, até porque vamos assistindo a que, na realidade, mesmo que haja a abertura de vagas, muitas vagas têm ficado por preencher, o que significa que temos que melhorar a eficiência e reduzir o stress até sobre as equipas que existem a nível da organização hospital, o que é realmente um verdadeiro desafio, dada a procura, por um lado, cuidados e, por outro lado, a capacidade que nós temos de responder. Temos alguns instrumentos que são recentes e novos e que nos vão ajudar, de certeza, a poder dar melhor gestão, e penso que a introdução da inteligência artificial na gestão traz um excelente contributo e prevê, inclusivamente, alguma utilização na gestão dos dados, que, por outro lado, cada vez mais é importante que possam ser partilhados e analisados com cautelas em relação à questão da proteção de dados, mas é extremamente importante que nós tenhamos cada vez mais informação e informação regional, local, sobre aquilo que são as nossas intervenções, para podermos olhar para as coisas e decidir o que é preciso fazer e envolver as equipas na procura de soluções que sejam efetivas e que, por outro lado, assegurem o acesso, mas também assegurem a qualidade de cuidados, mas, por outro lado, não sobrecarreguem excessivamente os profissionais. Portanto, porque aquilo que também pretendemos é evitar que as pessoas se sintam estressadas, deprimidas, desvalorizadas, ultrapassadas, porque, como sabemos, isso são razões para a existência de burnout, e isso é muito complicado. E eu penso que isso significa realmente sistemas que precisam de ser revistos e melhorados e ultrapassados os problemas que estão a existir. Portanto, um sistema que aprende e continua a aprender no dia a dia é muito importante, e, portanto, nós precisamos de informação, precisamos de saber como lidar com a informação, precisamos de transformar isto em ações práticas e obter novos dados e, portanto, ir adaptando o serviço a novas práticas e a novas soluções. A liderança institucional representa ainda a equipa do serviço junto à administração, ou a equipa da instituição junto de outras entidades que supervisionam. É muito importante que defendam condições de trabalho seguras e que promovam a cultura da qualidade e da segurança do doente, que são aspectos cada vez mais de maior relevância e que compete-nos a nós, enquanto pessoas que estamos com funções atribuídas de responsabilidade, poder levá-las a bom porto. Portanto, o líder é a ponte entre a equipa e a instituição, ou entre a instituição e outras entidades que supervisionam essa instituição. Eu gostava aqui de deixar aqui uma nota que me parece também relevante, que é a importância da valorização também das funções de liderança, sob o ponto de vista da avaliação dos currículos dos profissionais. Porque aquilo que nós vemos muitas vezes é quando participamos, por exemplo, em concursos e vemos grelhas de avaliação de concursos em que há pessoas que tiveram funções de gestão e pessoas que não tiveram funções de gestão, geralmente é mais difícil valorizar as funções de gestão do que as funções assistenciais,
portanto, isso acaba por ser um desincentivo até às pessoas dedicarem também algum do seu tempo a uma função tão importante como é esta, pelas razões que entretanto, eu fui referindo. Portanto, a liderança médica do dia a dia vai além dos cargos, sendo uma prática diária baseada em responsabilidade e empatia. Como eu digo, é muito importante que nós temos duas funções: gerir a equipa no sentido de cuidar melhor e, por outro lado, gerir a equipa no sentido de cuidar das pessoas que cuidam. E, portanto, isso é extremamente relevante e são duas questões que têm que estar a funcionar em simultâneo. Portanto, promover a comunicação e a confiança e promover ambientes que sejam seguros e colaborativos para fortalecer a missão de cuidar com a relevância que os serviços têm que dar àquilo que é a sua função. Portanto, como eu já disse, é importante o reconhecimento e a valorização das funções de gestão em termos curriculares. E uma coisa que é muito importante é que ter um médico como líder não é uma opção para organizações de saúde. É um aspecto que é fundamental e essencial. E, portanto, nós temos que valorizar estas funções, valorizar a responsabilidade que está associada a estas funções e também incentivar a que mais pessoas incluam isto na formação. Hoje, as escolas médicas, se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que são as competências essenciais que se pretende atribuir mesmo aos jovens quando concluem um curso de medicina, uma delas que já lá está é mesmo a gestão. E também acontece, e no nosso modelo português, a mesma coisa. Ainda este ano foi revisto aquilo que são as competências que se pretende que todas as escolas, de uma forma uniforme, assegurem que os médicos acabados de formar vão ter, inclui-se, obviamente, a liderança e gestão também. Portanto, mesmo já terminando, aquilo que eu gostaria era um call to action, criar, e isto significa, no fim de contas, que é importante criar espaços seguros para feedback, haver reuniões, haver interação, haver envolvimento das pessoas, corresponsabilização, passagem de testemunhos, portanto, assegurar uma comunicação importante, portanto, comunicar é extremamente importante, utilizar informação que possa ser agregada e trabalhada com checklists para realmente podermos também trabalhar do seu ponto de vista de alguma objetivação de alguma atividade e trabalhar. Portanto, acho que isto faz-se no dia a dia e, portanto, a pergunta que temos de fazer a nós próprios é o que é que vamos fazer de novo na próxima segunda-feira, garantindo, por um lado, os serviços continuam a funcionar, mas que nós continuamos a assegurar que a máxima qualidade e a máxima segurança ao para o doente está a funcionar e também a máxima dedicação àquilo que são os nossos membros da equipa em todos os seus aspectos. Portanto, a liderança começa na microcultura de cada serviço e, portanto, é para aí que nós temos que estar. Muito obrigado. E, mais uma vez, obrigado pelo convite para participar nesta mesa. Muito obrigado, professor Castelo Branco. Sei que despendeu do seu tempo enquanto se encontra noutro congresso, portanto, agradeço duplamente a sua presença. E sem despendermos mais tempo, dado ao adiantado da hora, passo a palavra então à professora doutora Maria do Céu Machado, a quem agradeço novamente a presença. Não sei se podem pôr a apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos, quase boa noite. É um prazer estar aqui. Eu cumprimento o Sr. Bastonário e cumprimento o professor Manuel Veríssimo. Agradeço o convite e, na pessoa dos dois, cumprimento todos. Eu estou a assistir desde manhã e há bocado estava a pensar, se já tivesse assistido este dia às apresentações, eu se calhar tinha feito uma coisa diferente. Seja como for, quero aqui declarar conflito de interesses só. Eu pensei, este tema não é fácil, a voz dos médicos na definição das políticas de saúde. Aliás, em algumas mesas a que assisti, pensei, nem vale a pena falar nada, porque o papel dos médicos é zero, porque as pessoas se queixam. Mas pronto, pensei na minha experiência, fiz alguma revisão bibliográfica e obviamente fui ver o que é que a inteligência artificial tinha para me oferecer.
Ora bem, a primeira coisa que eu me lembrei foi que falámos muito na criação do Serviço Nacional de Saúde, mas foi o Serviço Médico à Periferia que foi o embrião do Serviço Nacional de Saúde. Foi o meu curso, não façam as contas, por favor. Foi o meu curso que insistiu, e acreditem, houve muitas reuniões na minha casa, foi o meu curso que insistiu com o secretário de Estado da altura, o diretor-geral dos hospitais da altura, etc., que nós não queríamos ir para os hospitais e começar a especialidade, nós queríamos ir servir as populações e prestar cuidados às pessoas no meio rural, que sabíamos que não tinham cuidados de qualidade. E diz que o Serviço Médico à Periferia foi realmente o embrião do Serviço Nacional de Saúde. Podem dizer, eram outros tempos, é verdade, mas o nosso entusiasmo foi muito importante e nós não largámos o Ministério da Saúde enquanto não foi criado o Serviço Médico à Periferia. Por outro lado, também o Jorge Amil estava muito aflito que ainda não se tinha falado de saúde das crianças hoje, mas pronto, já está. Eu não vos vou amassar, obviamente, com a reforma materno-infantil, mas só chamar a atenção que a ministra Leonor Beleza achou, porque a mortalidade infantil e a esperança média de vida ao nascer são indicadores políticos, achou que devia nomear uma primeira comissão, depois foi havendo outras comissões, e realmente esta primeira comissão, que era constituída por médicos, obstetras, pediatras, etc., Albina Aroso, Otávio Cunha, Torrado da Silva, etc., fez um trabalho fantástico, fez um relatório a 9 anos com 3 fases, em que dava indicação do que se devia fazer a cada 3 anos e que realmente levou a que seja uma história de sucesso a nossa história materno-infantil. Ora bem, então eu pensando sobre a voz dos médicos na definição de políticas de saúde, todos achamos que é essencial e imprescindível, obviamente. Porque nós temos a percepção única do processo. Eu até já a seguir tenho o Dona Bedian para vos ilustrar isto. O objetivo é discussão, formulação e obviamente também contestação, e ouvimos aqui hoje alguma contestação sobre políticas públicas. E depois, quais são os mecanismos que nós temos de participação e influência? Não é a participação individual, não é a voz individual, a maior parte das vezes, é realmente a ordem, são os sindicatos, as associações, as sociedades científicas, a academia, e depois através da gestão clínica, agora o professor Miguel Castelo Branco bem falou nisso, e no fim a intervenção individual e os mídia, obviamente. Lembrem-se de uma coisa, eu não sei se vou conseguir apontar assim, não é assim, é assim, também não é. Este senhor, que já é de 1963, quando ele publicou isto, portanto é de muito antes de 63, falou nesta tríade de indicadores e normalmente os políticos olham para os resultados e para os indicadores estruturais. Sabem quantos hospitais, quantos médicos, quantos enfermeiros e sabem qual é a mortalidade, etc. Mas não olham para o processo, porque não sabem sobre o processo. E quem é que sabe sobre o processo? Nós. E é por isso que a nossa voz é importante. Mas há desafios. Identificar as prioridades, as necessidades reais e as lacunas. Eu escrevi SS e não SNS, porque nós temos um sistema de saúde e nós temos que olhar para o Serviço Nacional de Saúde no âmbito do sistema de saúde, melhorar a qualidade e segurança e, enfim, promover reformas sustentáveis, é óbvio. Temos também frustrações e interferência, decisões políticas que se sobrepõem à experiência clínica. Por exemplo, a Assembleia da República aprovou, sei lá, podia dar vários exemplos, a vacina do HPV para rapazes sem pedir nenhuma informação, nem à ADGS, nem ao Infarmed, e após ter feito várias reuniões com a empresa farmacêutica, e fica-se assim. O peso da burocracia, plataformas de registro, o atestado multiusos e agendas não alinhadas com a evidência científica, e um dos exemplos é a erradicação da hepatite C. Já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Mas o nosso papel é muito de advocacia e responsabilidade profissional. Influenciar as políticas, divulgando a evidência médica, e é preciso algum cuidado também com isso, advocacia ativa, destacar os aspectos sociais, e foi aqui falado, penso que foi na mesa anterior, já não sei se foi antes da anterior, a nossa voz não é única, eu também já tenho uma menção a isso, os determinantes sociais são importantíssimos, defesa de soluções estruturais para problemas sistémicos, nós temos muito, às vezes, fixamos muito, por vezes, no nosso problemazinho, no nosso hospital, nos nossos doentes, enfim, no nosso micro-meio,
quando muitas vezes são problemas estruturais. Agora, habitualmente, mesmo apesar dos mídias e dos partos que ocorrem todos os dias fora dos hospitais, a opinião pública e a confiança, a opinião pública é positiva em relação à voz do médico e continua a confiar no médico. Quando eu aqui disse que... desculpem lá, eu agora não sei o que é que fiz. Queria andar para trás e andei para a frente. Não, ainda não era a Margarida. Pode-me pôr 2 ou 3 para trás, desculpe lá, não percebo. Será aqui? É aqui, pronto. Não, já sei. Já fiz aqui a asneira. Pronto, aqui quando eu falei em divulgar publicamente a evidência médica, nós temos facilmente, quando nos lemos algum artigo ou vemos um ensaio clínico, olhamos para os resultados. O médico é sempre um otimista, e deve ser, assim, pelo menos o pediatra é, mas os médicos em geral. E também nós não fomos treinados para aceitar a nossa falha de não conseguir tratar aquele doente ou a morte, por exemplo. E, portanto, olhamos muitas vezes para os aspectos positivos dos resultados dos ensaios clínicos e não para os negativos. E reparem, por exemplo, e eu como exemplo dou este estudo, publicado na JAMA, em 300 mil americanos com doença oncológica, e aquela linha preta eu não consigo apontar, portanto, aquela linha preta corresponde ao resultado do ensaio clínico, a eficácia em ensaio clínico e, portanto, com mais de 40% de resultados positivos, mas depois a linha cor de cenoura não chega aos 20%, que é o resultado nos doentes. Isto muito porque os ensaios clínicos têm critérios de seleção em que normalmente os elegíveis são entre os 18 e os 65 e não têm comorbilidades. E depois a vida real é cheia de comorbilidades. Há sempre 2 visões na voz, e esse é também um dos aspectos de tensão. Por um lado, as políticas de saúde individuais, nós focamos normalmente no nosso doente e nos resultados que obtemos em saúde com os nossos doentes, e depois as políticas de saúde pública que se focam na população e no custo-benefício. Seja como for, o envolvimento político é uma responsabilidade profissional que assegura que o interesse, isso também já foi aqui muito dito hoje, que o interesse é no doente e no cidadão, que está no centro da decisão. E um exemplo de conflito em saúde pública foi este da Suécia. Se lembram, aquele senhor que é infecciologista, agora já está reformado e já foi despedido, era infecciologista e epidemiologista da Agência de Saúde Pública da Suécia, influenciou o governo sueco no sentido que não se dava tratamento a quem tivesse mais de 65 anos e que tivesse com infecção Covid. Se estava gravemente doente, davam morfina, e a mortalidade foi, não sei quantas vezes, 6 vezes a mortalidade combinada da Dinamarca, da Noruega e da Finlândia. E, inclusivamente, o rei da Suécia veio pedir desculpa à população porque foi um erro. Ou seja, nós temos voz, essa voz é essencial e imprescindível. Não devemos abdicar dessa voz, mas tem que se ter muito cuidado com a maneira como se influencia. A perspectiva do médico individual é realmente com foco no doente e não olhar o custo, e todos nós que estamos nesta sala sabemos isso. E com elevado grau de autonomia, e Deus me livre que alguém me tire a minha autonomia. Também temos essa noção. Mas temos a experiência do mundo real, como eu já disse, a compreensão prévia do impacto das políticas públicas. Foi aqui também falado na mesa anterior, em relação em relação à medicina geral e familiar, aos erros que havia na legislação ou no orçamento de Estado. Portanto, nós conseguimos compreender, com o nosso conhecimento e a nossa experiência, o impacto que vai ter aquela política, muito melhor que os políticos. E, claro que a advocacia é uma responsabilidade profissional, embora a bioética moderna identifica a advocacia médica não só nos aspectos médicos e clínicos, como também relativamente aos determinantes sociais, económicos e políticos, e é importante não esquecer.
A voz manifesta-se a vários níveis políticos, já tivemos hoje aqui um ex-ministro da Saúde, portanto, membros do governo, ou de nomeação governamental, consultoria técnica às comissões, grupos de trabalho, etc., institucionais, gestão, direção, como agora falou o Miguel Castelo Branco, tem limites, não deve ser, nos tempos atuais, no século XXI, a voz única em políticas públicas. A saúde é multidimensional, a sociedade é plural e, portanto, exige diálogo com outras áreas profissionais e com os próprios utilizadores. E depois também a medicina deve ter diálogo com a economia, a sociologia, etc., respeitar a equidade, orçamento, impacto social e não apenas critérios clínicos. E às vezes caímos nesta rede dos critérios clínicos. Reparem, a Christine Lagarde, isto é o papel dos economistas, não é? Que declarou isto quando era ainda presidente do... Não, ela já era presidente do Banco Central Europeu. Que a população idosa é um problema financeiro e um risco económico. Eu agora embirro com isto porque já sou população idosa, não é verdade? Ora bem, o exemplo da hepatite C é um exemplo paradigmático. Surgiu a terapêutica inovadora em 2014. Em maio de 2014, eu era a diretora clínica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. O Hospital Santa Maria tinha 1000 doentes infectados, seguia 1000 doentes infectados, dos quais 172 já tinham posto os dossiês no meu gabinete, felizmente que o gabinete era grande, que eram os elegíveis. Nós vamos para reuniões, houve reuniões do Infarmed com outras agências, peritos médicos, peritos internacionais. Está ali o ministro Paulo Macedo, e o ministro Paulo Macedo anunciou-nos que não tinha mais dinheiro do que para tratar 100 doentes em todo o país e, portanto, Santa Maria podia tratar 30. E que devíamos tratar os que tinham comorbilidades e que levavam a tratamentos onerosos, ou seja, os problemas de plaquetas que tinham que fazer imunoglobulinas, etc. E eu voltei para Santa Maria a pensar como é que eu vou escolher entre 1000, 30 para tratar. Quer dizer, qual é a ética disto, como é que isto é possível? E depois, como sabem, se lembram da história, o Paulo Macedo foi responder à Assembleia da República, havia uma manifestação e houve mesmo um doente, que já morreu agora, que se levantou na galeria e que disse: Senhor Ministro, não me deixe morrer. No dia seguinte nós recebemos a ordem do Ministro para tratar todos os doentes com a terapêutica inovadora para... Porquê é que eu trouxe aqui isto? Porque se a voz dos médicos é essencial e imprescindível, mas como eu mostrei há bocado, não é única. E a minha experiência é que atualmente as associações de doentes, os grupos de doentes têm uma voz muito mais ouvida no Ministério do que propriamente os profissionais. Então vamos utilizar isso. Vamos juntar a nossa voz à deles. E realmente, depois que se começou a tratar, os resultados foram extraordinários, como sabem. Os níveis de planeamento são todos, portanto, o que significa que o médico tem que estar no hospital, ou no centro de saúde, ou na ULS, ou no que queiram chamar, nos cuidados continuados, mas tem que ter alguma ligação, seja um cargo, seja comissão, seja grupos de trabalho, seja o que for, em todos estes níveis, porque quem participa é quem decide, embora o problema das comissões, e por isso eu trouxe isto, que é um artigo da Organização Mundial de Saúde, do Atum, que eu gosto muito, porque nós temos montes de programas verticais, como sabem, a Direção-Geral de Saúde tem 40 programas verticais cheios de médicos, mas que vão ficando, e a certa altura estão lá há 20 anos e, portanto, há um grande descrédito em relação aos programas verticais e realmente este autor defende que programas verticais devem ser por espaço curto, para um objetivo muito definido e depois cada um vai à sua vida e tem que se cumprir o que lá está. Mecanismos de participação, estou quase a acabar. Profissionalizar a participação, portanto nós temos que fazer parte de comissões, grupos de trabalho, sociedades médicas, associações. Traduzir evidência científica em linguagem de política pública, modelos simples. O ministro Correia de Campos dizia sempre: não me tragam mais de meia folha A4. E realmente não há nenhum ministro, não há nenhum político, eu estou para conhecer o primeiro, mas talvez haja, não há nenhum que leia mais de meia folha A4. E mesmo assim tem que ter em bold a mensagem que nós queremos passar. Portanto,
E nós temos a mania, os advogados são piores, não é verdade? Não conseguem escrever menos de 17 páginas. Mas nós escrevemos muito, fazemos coisas muito longas. Não, tem que ser sumários executivos curtos. Construir alianças fora da medicina. Participar em grupos interprofissionais, por exemplo, com economistas da saúde, desde que não seja a Cristina Lagarde. Envolver utilizadores e influencers. O João Lobo Antunes dizia muitas vezes, a força que a pessoa tem dentro do hospital ou em frente ao Ministério depende da força que tem na sociedade. E é um facto. Eu fui tentar comparar o que é que acontecia, qual era a voz, qual era a influência noutros países. E depende do sistema de saúde, é engraçado. Sistemas de saúde universais e bem institucionalizados, como no Reino Unido, no Canadá e na Austrália, têm estrutura técnica e cargos formais e influência enorme. Países com seguros sociais, bismarckinianos, agora não sou capaz de dizer, não, pronto. Alemanha, Holanda e Japão, a influência é significativa, mas através de associações e de contratualizações específicas. Sistemas de saúde fragmentados, como nos Estados Unidos, a influência tem que se falar com o Trump, não é? Não há outra maneira. Ou com o Kennedy. Países com participação social forte, como Brasil, Chile e Colômbia, enfim, têm uma responsabilidade e uma voz partilhada com diferentes autores, enfim, vale o que vale. E depois Cuba e China, os médicos e os profissionais de saúde têm pouca influência e pouca autonomia. Continuando nos mecanismos de participação, temos que ter interesse pela gestão e política institucional, e o Miguel mostrou isso bem agora, cargos técnicos, não podemos dizer que não é? Nós não podemos criticar e depois dizer não, mas não estou para maçadas e, portanto, não quero nada ser diretor, nem ser seja o que for. Melhorar a comunicação pública, lidar com conflitos de interesse de forma transparente, formar redes de médicos interessados em políticas públicas, isto é importante também. Eu pus ali 2 exemplos, que é a FIM e a ASAC. A FIM, para quem não sabe, é a Federação das Academias de Medicina. Eu fui vice-presidente durante uns anos, quando era vice-presidente do professor Manuel Antunes, da Academia de Medicina de Portugal. E eles criaram a ASAC. E a ASAC era, enfim, dentro do FIM, um braço que se ofereceu à Comissão Europeia para dar pareceres sobre políticas de saúde que quisessem implementar, antes delas serem aprovadas, obviamente, e os pareceres eram pagos e o preço variava conforme se dava um parecer em 2 semanas, em 1 mês ou em 6 meses. E funcionava. E a Comissão Europeia habituou-se a pedir pareceres. E, portanto, a Academia tem aqui um papel que não é menor. E depois pensar politicamente, embora não partidarizar. E só para acabar, nós falamos muito em igualdade e equidade. Igualdade, ali na primeira imagem não há, porque aquele menino pequeno, coitadinho, não vê nada. Quando queremos fazer equidade, pomos 2 caixotes, mas isso não é justiça. Justiça é tirar barreiras. E, portanto, tem que se tirar o muro. E, para concluir, a voz dos médicos na definição de políticas de saúde é essencial e imprescindível, mas depende de nós todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora Maria do Céu Machado. Devido a um compromisso ulterior, nós vamos abrir excepcionalmente um período de questões em relação à palestra da Professora Maria do Céu. Se alguém tiver alguma questão, temos ali o Dr. Jorge Amil. Boa tarde, muito obrigado. Em relação à apresentação da Professora Maria do Céu Machado, concordo inteiramente com tudo o que disse e com os exemplos, ou com o dramatismo dos exemplos que citou, mas realmente nós vivemos num país onde a promoção de certas intervenções de saúde, nomeadamente vacinações, são protagonizadas por médicos na Assembleia da República, com presença do Presidente do Infarmed, da Direção-Geral de Saúde e outras personalidades, o que, inegavelmente, e com patrocínio interessado, o que cria uma distorção complicada. Quer dizer, depois quem é que é o juiz destas causas? Eu defendo claramente que um sistema tipo NICE inglês, com autoridade, independência e com rigor científico, não é juntar 3 pessoas à volta da mesa e fazer uma NOC, que deveria ser implementado. Mas se não for por essa via que nós defendemos a participação e a voz dos médicos, sabemos sempre que há quem esteja mais disponível do que outros para se apresentar como médico a defender determinadas políticas. Obrigado.
Não, acho que não tenho nada a comentar. Obviamente que há exemplos na América, a Academia Americana, a UNICE é um exemplo excelente, que funciona bem, é autónomo, é independente, mas tem financiamento próprio, não é? Portanto, é meio complicado. Mas obviamente que, e nós não estamos bem nessa fase, não digo não estamos bem nessa fase, não é fácil ter uma NICE portuguesa. Seja como for, a minha percepção é que, apesar de tudo, em Portugal, os médicos até têm voz, e muito do que foi conseguido, se nós formos rever a evolução do Serviço Nacional de Saúde, da nossa saúde, alguns dos que estão nesta sala, onde eu me incluo, conheceram a saúde antes de haver Serviço Nacional de Saúde e antes do 25 de Abril. E realmente a nossa evolução foi uma evolução espantosa. E o papel dos médicos tem sido grande ao longo destes anos todos. Talvez porque sentimos um pouco que é menos eficaz atualmente, e se calhar isto é um sentimento geral, temos tendência a dizer, não é eficaz, não vale a pena, para que é que me vou amassar? E não. É a nossa responsabilidade manter uma voz ativa, ouvida, mesmo que se leve 2 ou 3 nãos, mas há de haver um sim, de vez em quando. E principalmente, realmente, levar a informação, mas levá-la de maneira a convencer o político, que é realmente o sumário curto, é a evidência que ele percebe, é dados concretos locais ou regionais, que é o que o político também percebe, e isso realmente, e dar a entender a forma como conhecemos o processo e o sistema. E isso não há ninguém como o médico para fazer isso. Mais alguma questão em relação a esta preleção? Não havendo, prosseguimos com o programa. Muito lhe agradeço, sinta-se à vontade. E passo a palavra à doutora Paula Alves, que estará connosco também por meios telemáticos, uma vez que também se encontrava num congresso concomitante. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço o convite que me foi dirigido. Cumprimento o Sr. Bastonário e, cumprimentando o Sr. Bastonário, todos os colegas e os membros deste painel. Evidentemente que vou ser um bocadinho redundante em relação àquilo que o Dr. Miguel Castelo Branco apresentou tão brilhantemente, como é aliás habitual, mas peço perdão por isso, mas tenho um enorme gosto de facto em falar sobre este tema. Tanto mais que, até porque já ouvimos, ele é de facto essencial, central na saúde neste momento. Todos nós sabemos que atravessamos um período de grandes desafios em que os cidadãos estão cada vez mais exigentes, mais atentos à qualidade dos cuidados, mais exigentes também quanto à precocidade das respostas que são dadas, quanto à segurança do doente durante todo o processo e também enquanto comunidade, enquanto participantes da comunidade, cada vez mais preocupados com a sustentabilidade do serviço que nós apresentamos. Assim, e de uma forma, peço desculpa, se calhar demasiado formal, eu vou apresentar o sumário daquilo que vou dizer, falando um bocadinho de conceitos, de pilares essenciais de liderança clínica, de competências técnicas, de barreiras que existem à sua execução e persecução, de estratégias de superação, estabelecer uma outra relação em relação à governação profissional e depois apresentar 2 ou 3 conclusões. Assim, do ponto de vista do conceito, quando falamos em liderança clínica, falamos da capacidade de médicos influenciarem positivamente a prática assistencial, promovendo práticas seguras e apoiando a tomada de decisão baseada em evidência. Este é um conceito que está por todo lado e em todos os livros de texto que tratam sobre estes assuntos. Aquilo que é curioso e que também já foi dito hoje é que liderança clínica não tem de depender de um cargo formal. Ela acontece no dia-a-dia do trabalho médico, quando se está à cabeceira do doente e se tomam decisões rápidas, quando se está a dialogar com a equipa para se perseguir uma estratégia terapêutica, por exemplo, que foi considerada em algum momento.
Na verdade, nos últimos anos tem havido muitíssimas publicações e muitos autores que se debruçam sobre todo este assunto da liderança clínica, muitos naturalmente decorrentes do sistema de saúde inglês, e não é por acaso, mas a verdade é que todos eles produziram já evidência suficiente para se poder argumentar quanto ao facto de que uma instituição que invista em desenvolvimento de liderança tem objetivamente melhores resultados e tem um ambiente de trabalho mais seguro. Por outro lado, existe também uma evidência que com a liderança clínica, se houver um envolvimento verdadeiro dos profissionais, a própria estratégia organizacional vai fazer melhorar o desempenho das equipas e acaba por ser também este envolvimento de profissionais um fator de fixação dos próprios médicos. E quando falamos nestas questões, e sabemos que a fixação é multifatorial, também de alguma maneira, enfim, quase que daria outra sessão, mas este envolvimento dos profissionais numa estratégia organizacional parece-me que é também um item de grande relevância. Pilares essenciais para uma liderança adequada é de facto existir um foco na segurança do doente. Um líder é um indivíduo que trabalha para reduzir riscos, para poder garantir a adesão das equipas a protocolos pré-estabelecidos, tem a noção de que atitudes individuais ou de improviso aumentam o risco de erro, e faz tudo isto com uma comunicação, como já aqui foi falada, clara, assertiva, eficaz e com o maior respeito. Usa ferramentas que o colega Miguel Castelo Branco também já falou, naturalmente, as checklists, os briefings e outras, sempre numa tentativa de manter essa comunicação e uma comunicação nos dois sentidos, de facto, para poder haver aqui um aproveitamento claro e de facto uma mudança mais eficaz. A questão do trabalho interdisciplinar é essencial. Parece uma frase feita, mas não é. A saúde não é feita de ilhas, é feita de pontes, e de facto um médico tem esta capacidade de conseguir criar pontes entre diversos protagonistas da área da saúde, diversos setores profissionais e sabedorias e competências múltiplas, e portanto esta possibilidade de criar estas pontes claramente vai alavancar o trabalho que é feito na organização. Por outro lado, o líder tem de ser simultaneamente isso mesmo, líder, mas também agente da mudança que quer que aconteça. E eu retive a questão do líder jardineiro, que foi uma figura que o doutor Miguel usou há pouco e que eu retive porque achei que é de facto muitíssimo interessante e que diz exatamente o que eu pretendia com este tópico relacionado com o agente da mudança. A boa notícia nisto tudo é que não é preciso nascer-se com competências, portanto não é uma coisa inata, ela pode aprender-se e de facto pode-se aprender pensamento crítico, a fazer também gestão de conflitos, a priorizar os assuntos, a comunicar de uma forma empática, a escutar ativamente e simultaneamente a ter uma visão sistémica de cada um dos assuntos que tem que ser tratado. Mas existem barreiras a esta atuação, e as barreiras são a resistência à mudança, que sabemos que é tão típica do nosso ambiente de saúde, haver ruído na comunicação, que não é invulgar, haver falta de formação, e este facto da necessidade de formação já foi diversas vezes salientado e nunca é demais, haver sobrecarga de trabalho. Todos nós temos a noção de que o nosso dia-a-dia é feito de um conjunto de funções que muitas vezes não são nossas, mas que é preciso executar para conseguirmos chegar ao fim do dia com toda a agenda completa, como pretendíamos. A falta de recursos que, enfim, e então no setor público somos muito, enfim, preocupados com esta questão. Muitas vezes recursos, para além de humanos, muitas vezes há recursos técnicos e tecnológicos que tanto precisaríamos para manter o entusiasmo e o foco das equipas, e por vezes é preciso dizer a existência de uma cultura que pode estar excessivamente hierarquizada. E eu aqui gostava de dar só um tópico que neste momento aquilo que nós vivemos num hospital são uma série de cadeias hierárquicas, muitas vezes paralelas, em que a hierarquia funcional é muito pouco percepcionada
e por vezes isto são barreiras importantes que é preciso vencer, perseguindo obviamente um objetivo comum. As estratégias de superação passam, uma vez mais, pelo investimento em formação, pelo fomento de uma cultura que se quer mais colaborativa, sempre pela partilha do conhecimento. A ignorância não ajuda ninguém. Por alterações de cultura, passam, por exemplo, uma análise sistemática do erro, algo que ainda temos alguma dificuldade em ver, deixando cair o aspecto, enfim, mais punitivo e olhá-lo como forma de aprender, portanto, numa perspectiva pedagógica, e depois utilizar dados clínicos escolhidos de uma forma consistente como apoio à decisão. E este tópico dos dados clínicos eu considero que é essencial. Cada um dos nossos hospitais, cada uma das nossas unidades de saúde é uma fonte, é um manancial de dados clínicos que gostaríamos de ver colhidos, bem colhidos, e gostaríamos de ter como ferramenta de apoio. Isto nem sempre, na minha opinião, obviamente é a minha opinião, nem sempre é conseguido da melhor forma. Temos serviços partilhados do Ministério da Saúde que têm dado uma atenção grande a esta questão, mas penso que há um caminho ainda longo para fazer de forma a podermos de facto ter este assunto dos dados clínicos como uma ferramenta ao nosso dispor em cada momento. Quase acabar, liderança clínica e governação profissional. A verdade é que quando a liderança clínica é a matriz da governação profissional, a governação profissional é o que vai fazer com que a liderança aconteça. Dizendo de outra maneira, se a governação profissional tiver liderança clínica, ela consegue garantir segurança de cuidados, consegue garantir melhorias na qualidade, consegue ajustar processos, consegue investir em recursos e fica mais próxima daquilo que é o cuidado, que são os cuidados reais. Portanto, consegue reposicionar a unidade de saúde e tem, obviamente, ganhos para a população que serve. Em conclusão, e isto também já foi dito pelos palestrantes anteriores, e eu penso que nunca é demais dizer, a liderança clínica é parte da responsabilidade dos médicos. E eles não podem alienar, os médicos não podem alienar, não podem aliar-se desta questão. Dizendo de outra maneira, costuma, enfim, por vezes utilizar-se metaforicamente a expressão de que a natureza tem um horror ao vazio. E de facto isto é uma coisa que pode acontecer neste tópico se achar que este assunto é para outros. A formação em lideranças também já foi muito bem dito, deve fazer parte integrante da formação médica e da formação médica pré-graduada. A pós-graduada tem estado, enfim, existem imensas soluções que os colegas mais ou menos interessados vão recorrendo, mas os currículos médicos têm de facto que ter, de ter na formação pré-graduada esta questão da liderança. E de facto a integração da liderança clínica na governação profissional é essencial e é o caminho para melhorar a qualidade dos cuidados e protagonizar a mudança que queremos que aconteça. E, enfim, para terminar, apenas sublinhar mais uma vez que num ambiente social que é cada vez mais complexo e em que estamos, em que nos inserimos e em que trabalhamos todos os dias, as instituições precisam de médicos que saibam liderar pessoas, que saibam liderar processos e práticas, mantendo, evidentemente, o indivíduo como centro de cuidado. E era isto. Muito obrigada. Muito obrigado, professora doutora Paula Alves. Agradeço novamente a sua presença. Abria aqui espaço para uma ou duas questões da plateia. Professor Manuel Antunes. Boa noite. É evidente que a liderança neste campo, como em qualquer outro, é absolutamente essencial. No entanto, eu queria fazer dois comentários e depois a pergunta, que é a seguinte. Num estudo, numa tese de mestrado recentemente apresentado, penso que na Universidade do Porto, em que foram interrogados cerca de 1000 técnicos de saúde, jovens técnicos de saúde, mais de 50% deles declinaram completamente qualquer interesse por ascenderem a posições de liderança. Isso é preocupante, significa que eu não tenho a certeza bem de que acredito que a liderança não seja um pouco inata.
Ela pode ser aperfeiçoada, pode ser construída, mas não sei, obviamente há pessoas que logo ao início não querem ser líderes. Por outro lado, nós estamos numa situação, e foi discutido esta manhã, não diretamente neste aspecto, mas muito relacionado com isto, que nem sempre as lideranças clínicas são apoiadas, são acompanhadas, nos hospitais. Isso pode ter uma razão de ser, porque liderança significa ter alguma autonomia, senão não se pode ser líder se não houver alguma autonomia. As lideranças do hospital, os gestores do hospital, têm pouca autonomia eles próprios, de maneira que recusam-se muito a ceder aos outros. Uma das causas de insucesso dos centros de responsabilidade, ou da aplicação nos centros de responsabilidade integrada, cuja história já se iniciou, como eu disse de manhã, há 40 anos, foi exatamente porque os gestores dos hospitais têm muita dificuldade em passar responsabilidades, sendo que as deles já são tão poucas e eles depois ficavam. E isto é uma história verdadeira, não estou a falsificar. No dia em que foi instituído o Centro de Responsabilidade Integrada de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital da Universidade de Coimbra, a doutora Maria de Belém Roseira disse, e está na lei, que depois foi publicada, que dentro de 3 anos todos os departamentos clínicos dos hospitais, todos os serviços clínicos, deviam estar constituídos em centros de responsabilidade. Eu achei logo que era um exagero, mas o diretor do meu hospital, não vou dizer o nome, mas era fácil lá chegar, quem quiser, disse assim: e então se todos os serviços do meu hospital forem centros de responsabilidade, o que é que eu faço? E portanto esse é um problema que temos. A pergunta é, acham que esta questão da liderança faz parte do currículo? Eu penso que não, mas não sei, noutras faculdades, alguma coisa faz parte do currículo dos cursos de medicina que temos no país, e se não é importante que isso aconteça, porque as lideranças são cada vez mais necessárias, mais importantes agora do que eram há 50 anos atrás, evidentemente. Obrigado. Se calhar deixava aqui para o professor Castelo Branco e para a professora Paula Alves, se quiserem fazer um comentário em relação a esta intervenção do professor Manuel Antunes, nomeadamente acerca da pertinência da liderança nos currículos dos cursos médicos em Portugal. Sim, é evidente, eu concordo inteiramente com aquilo que o professor Manuel Antunes disse, e agradeço a pergunta. Na realidade, tanto é considerado importante que já está como identificado como competência a desenvolver durante os cursos de medicina. Isto, como eu disse há bocadinho, este ano foi revisto o documento das competências que os finalistas do curso de medicina devem obter durante a sua formação pré-graduada. A liderança e a gestão já estão incluídas também. Portanto, as faculdades que eventualmente ainda não tenham algum destes componentes vão trabalhar de certeza no seu desenvolvimento, até porque todas fizeram parte do grupo de trabalho que fez o documento. Da doutora Paula, não sei se quer fazer alguma intervenção relativamente a esta questão da liderança médica. Sim, claro, só um pequeno comentário, cumprimentando o professor Manel Antunes. Eu compreendo esse estudo que fala do desinteresse na liderança clínica de jovens técnicos, não é? Mas até por isso me parece tão importante que quando fala de facto dos currículos médicos, e é uma excelente notícia que o Dr. Miguel Castelo Branco deu, por isso é tão importante que haja de facto esta integração da liderança clínica nos currículos pré-graduados. Penso que é essencial dar algumas ferramentas para que as pessoas não se demitam à partida daquilo que parece ser não é uma questão de não agarrar o desafio, é uma questão de facto de se admitir que se agarra o desafio, que se vai passar um mau bocado que depois não é recompensado, não sei se me estou a fazer entender. Portanto, há muita dificuldade dos jovens médicos conseguirem agarrar posições mais de liderança, exatamente por alguma falta de reconhecimento e alguma dificuldade. Eu se calhar ia usar a palavra resiliência, porque hoje em dia ter-se uma posição de direção implica alguma resiliência, implica algum desgaste diário de ser um bocadinho o transportador daquilo que acontece na vida real todos os dias nos serviços,
aquilo que é necessário acontecer numa gestão mais macro e andar neste diálogo constante para ir tendo alguns ganhos diários é desgastante e, portanto, eu percebo que haja alguma demissão ou algum aliar dessa necessidade, mas penso que é muito importante formar e haver conhecimento para se conseguir reverter alguma situação que possa existir nos médicos mais jovens. O conhecimento é sempre essencial para ultrapassar qualquer barreira, parece-me. Está este tom de concordância e vamos agradecer novamente a presença dos dois palestrantes que nos acompanham por meios telemáticos, pela professora doutora Maria do Céu Machado, que entretanto teve de sair, e vamos então dar continuidade à cerimónia para um dos momentos mais importantes deste congresso, que é a entrega das medalhas. Muito obrigado a todos. Obrigado e boa tarde. Obrigada.